Boa noite, torcida vascaína. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o Magno da Voz dos Vascaínos. Para você que não conhece, já peço para você deixar o like, comentar, se inscrever aqui no nosso canal, para a gente poder sempre falar de Vasco de torcedor para torcedor. Hoje, terça-feira, dia 18 de março, teve a coletiva de imprensa do Pablo Verratti. E o nosso atacante argentino soltou o verbo, falou tudo. E no final do vídeo eu vou falar para vocês uma tretinha que teve nessa entrevista, né? Nessa coletiva de imprensa, mas parece que ficou tudo resolvido ali mesmo. Então, o Pablo Verratti falou da expectativa do ano do Vasco, em nenhum momento iludiu o torcedor, contou toda a verdade, que o Vasco da Gama é uma equipe que está em reconstrução e nós sabemos disso. Falou da responsabilidade dele como capitão, que eu gostei bastante. Ele falou que a responsabilidade dele como capitão é muito maior do que a de fazer gol. Contou daquele episódio também na Copa do Brasil, o qual ele sofreu o pênalti contra o Volta Redonda, o Nova Iguaçu, mas ele deixou o Felipe Coutinho bater o pênalti, falou de toda a liderança dele, da amizade que ele tem com o Felipe Coutinho fora do campo, falou dos conselhos que ele dá para a garotada da base do Vasco e para os garotos mais novos, que a torcida é assim mesmo, hoje você é o melhor jogador do mundo e amanhã você não serve mais. Nós, torcedores, somos assim, e o Verratti também acabou de ser o artilheiro do Campeonato Carioca. Então o Pablo Verratti já vem colecionando uma artilharia da Copa do Brasil do ano passado e do Campeonato Carioca esse ano. O Pablo Verratti falou de todas as dificuldades que é de jogar contra o Lanús, um time argentino, altitude no Peru. Falou do tema da renovação dele, falou que o desejo dele sim é se aposentar no Vasco, mas que ele não pode cravar isso, porque se amanhã ele for embora, vão cobrar ele. Pô, mas você falou que ia ficar e saiu. O Verratti parece ser muito papo reto e bem olho no olho, né? Isso ficou bem claro. Falou das dificuldades do ano, de quando estava 777 comandando o futebol do Vasco, que não tinha muito com quem falar, e que hoje na administração da Vasco SAF com Associativo, com Pedrinho, Felipe, Marcelo Santana, que tem muito mais pessoas para você falar algum problema e a comunicação está muito melhor. Pablo Verratti também comentou o tema das fofocas. Foi o que ele falou, tem muitas pessoas que fazem vídeo na internet e tudo mais, jornalista, que inventam fofocas que entram dentro do clube, de uma certa forma afeta os jogadores, mas é uma fofoca que vem de fora para dentro. O que ele falou que deixa mais ele preocupado, inclusive ele falou com o Pedrinho, é quando coisa interna sai para fora, né? Que é uma coisa interna e as pessoas estão falando para jornalistas, para blogueiros, tornando a coisa pública quando era uma coisa que era para estar internamente dentro do clube. Ele falou que isso chateia muito mais ele, né? Também falou da cobrança da torcida, que hoje você é o melhor jogador do mundo e amanhã você já não serve mais, é o pior. Ele falou que gosta muito e respeita muito o torcedor, mas ele disse que não liga para esses comentários, porque tanto quando falam quando ele é o melhor do mundo, ele não liga, e quando falam também que ele é o pior, ele também não liga, porque ele falou que se ele for ficar o dia inteiro pensando no que estão falando bem ou falando mal, que o ruim da rede social é esse, ele não vai conseguir viver e seguir a vida dele. Outra coisa também bacana que ele falou é quando ele entra em campo, ele esquece tudo e só pensa no Vasco. Quando perguntado da estreia contra o Santos, se ele ia querer saber do Neymar, jogar contra o Neymar, ele deixou o Neymar de lado e falou que ele quer saber do Vasco, quer que o Vasco seja feliz, e não importa se vai estar jogando o Neymar ou não vai estar jogando o Neymar. Ele contou um episódio, acho que no outro ano, que o Vasco jogou contra o América, Atlético Mineiro, e falaram para ele depois que o treinador era o Filipão e ele não sabia. Ele estava totalmente focado no Vasco da Gama, o que mostra a humildade e o compromisso dele com o Vasco da Gama, e eu achei ele muito centrado com a responsabilidade de capitão do Vasco, né? E agora, a parte final do vídeo, a gente vai falar da parte quando um repórter do Globo Esporte perguntou para ele sobre a questão de entrosamento com o Coutinho fora de campo, e antes dele resolver, ele bateu de frente com o repórter, falando da questão que o repórter
noticiou que ele não ia renovar com o Vasco, a pedida salarial era muito alta, que ele não ia se aposentar, que ele não ia se apresentar no CT e tudo mais. Ele bem chateado falou com o repórter, foi você que deu essa notícia, né? E o repórter falou, mas não é verdade? Ele falou, não, não é verdade, é uma mentira. O que você fez é uma mentira? Ele falou, eu não, Globo Esporte. Ele ficou bem chateado com o repórter e disse, estou falando aqui com você porque eu gosto de falar olho no olho. Falou que respeita muito o trabalho dos repórteres, mas que os repórteres também têm que respeitar ele como jogador. Então ali o clima ficou meio tenso, no final ele falou valeu, valeu, terminou de responder a pergunta do repórter, mas mostrou que isso ele ficou muito chateado, ele estava esperando esse repórter perguntar isso para poder falar a indignação que ele estava sobre isso. E no mais é isso, gente. Essa é a novidade do Vasco hoje, essa coletiva de imprensa do Pablo Verratti, a qual ele falou tudo que perguntaram, tudo, não fugiu de nenhuma pergunta, soltou o verbo, falou tudo, e depois a coletiva encerrou, e essas são as novidades que nós temos do Vasco hoje. Valeu, rapaziada. Quem gostou, compartilha, se inscreve no canal, curta aqui, dá o seu joinha, diz de onde você está falando, e obrigado pela essa força aí. Valeu, uma boa noite a todos. Nos vemos amanhã. Tchau!